Sintomas do despertar espiritual real. O despertar espiritual é um processo profundo e muitas vezes gradual, mas para aqueles que vivenciam esse momento, é como se algo estivesse se revelando. Uma verdade mais ampla sobre a vida e o universo. Ele não acontece de forma instantânea, e sim ao longo de experiências e de uma jornada de autoconhecimento. Quando estamos sendo chamados para esse despertar, nossa mente começa a se abrir de maneira que nos permite perceber as sutilezas da vida e os padrões que antes passavam despercebidos. Um dos primeiros sintomas notáveis de um despertar espiritual é o sentimento de desconexão com o mundo material. Aquilo que antes parecia importante, como status, bens materiais e até certas relações, começa a perder o valor que outrora tinham. A mente se volta para algo mais profundo e permanente, que vai além da superficialidade. Isso gera uma sensação de vazio, mas também de possibilidade. Há algo a mais, você sabe disso, mas não consegue ainda compreender totalmente. À medida que esse processo avança, as pessoas podem começar a perceber uma sensibilidade aumentada a tudo ao seu redor. As cores, os sons, até mesmo as emoções das outras pessoas começam a ter um impacto mais forte. Às vezes isso pode ser avassalador, pois o mundo parece muito mais intenso do que antes, mas na realidade é um sinal de que sua percepção está se expandindo. Sua consciência está se alinhando com uma frequência mais alta e você começa a perceber conexões que antes passavam despercebidas. Outro sintoma bastante comum é a necessidade de silêncio e introspecção. Quando você está sendo chamado a esse despertar espiritual, pode sentir um desejo urgente de se afastar de ambientes barulhentos e da agitação da vida cotidiana. Esse silêncio não é apenas uma fuga, mas uma forma de se reconectar consigo mesmo e com algo maior. O tempo sozinho se torna não apenas uma necessidade, mas uma forma de cura. Isso é um sinal claro de que a sua alma está buscando se alinhar com uma verdade mais profunda. Com o tempo, essa jornada interna pode gerar uma mudança em nossos relacionamentos. Não é raro que amigos e familiares não compreendam o que está acontecendo com você, pois a sua vibração começa a mudar. O que antes parecia ser uma relação saudável pode começar a parecer tóxico ou superficial. As pessoas que estão em sintonia com a sua nova frequência espiritual podem aparecer em sua vida, enquanto aquelas que vibram em níveis mais baixos começam a se afastar, muitas vezes de forma natural e sem grandes explicações. À medida que o despertar se aprofunda, muitos experimentam um aumento na intuição. Você começa a sentir uma orientação mais clara, como se estivesse sendo guiado por algo além da lógica ou do raciocínio comum. Situações começam a se alinhar de forma quase mágica, e você se sente guiado por uma força invisível, que parece sempre ter respostas ou soluções no momento exato. Este é um ponto crucial no processo de despertar. Você começa a perceber que não está sozinho. Há algo maior, seja o universo, Deus, ou o que você acredita, que está ajudando a moldar sua jornada. As dificuldades que antes pareciam intransponíveis, agora são encaradas com mais sabedoria e confiança, pois você entende que elas fazem parte do processo de crescimento espiritual. Por fim, o despertar espiritual traz consigo a responsabilidade de viver de forma mais alinhada com a verdade e a autenticidade. Isso pode ser assustador, pois exige coragem para deixar para trás velhos hábitos e padrões, que já não servem mais. No entanto, essa responsabilidade é libertadora. Ao viver de acordo com sua essência, você se alinha com o fluxo natural da vida e sente que, finalmente, está no caminho certo. Esses sintomas do despertar espiritual são apenas a ponta do iceberg, mas são fundamentais para começar a entender que há algo muito maior acontecendo dentro de você. A chave é estar atento a essas mudanças e permitir que elas se desenrolem naturalmente, sem pressa ou pressão. O despertar espiritual não é um destino final, mas uma jornada contínua de crescimento, descoberta e transformação. O despertar da consciência, o caminho para sua verdadeira essência. Quando começamos a despertar espiritualmente, algo extraordinário acontece. Começamos a ver o mundo e a nós mesmos com outros olhos. O que antes parecia certo já não faz mais sentido. Nossas crenças limitantes começam a ser desafiadas e, muitas vezes, até quebradas. Isso é assustador, mas também libertador. Estamos entrando em um processo profundo de transformação que nos leva de volta à nossa verdadeira essência. O despertar espiritual, muitas vezes, vem acompanhado de questionamentos existenciais profundos. Perguntas que antes estavam bloqueadas ou eram ignoradas começam a surgir.
Qual o propósito da minha vida? O que estou fazendo aqui? Estou no caminho certo? Esses questionamentos não são sinais de confusão, mas de um profundo desejo de autoconhecimento. Eles marcam o início de uma jornada para compreender o propósito maior de nossa existência e nossa conexão com o universo. À medida que esses questionamentos surgem, começamos a perceber que nossa vida até então foi guiada por padrões e condicionamentos impostos pela sociedade, pela família, pelos amigos ou pela religião. Nos damos conta de que muitas das escolhas que fizemos não eram realmente nossas, mas foram influenciadas por fatores externos. E é aqui que começa a grande revolução interna. O desejo de nos libertar das algemas invisíveis que nos prendem a uma vida de aparência, em vez de uma vida de autenticidade. Nesse momento, o despertar se intensifica com uma sensação de clareza. Começamos a entender que estamos mais do que apenas um corpo físico. Somos seres espirituais com um propósito divino. Esse entendimento é tão profundo que, mesmo nas situações mais difíceis, passamos a ter uma perspectiva diferente sobre os desafios que enfrentamos. O sofrimento, que antes parecia ser algo insuportável, começa a ser visto como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. A dor deixa de ser vista como um inimigo, mas como um professor, nos ajudando a evoluir para uma versão mais elevada de nós mesmos. Outro sinal claro do despertar da consciência é o desapego. As coisas materiais começam a perder a importância que outrora tiveram. O desejo por bens materiais, sucesso social e validação externa se dissolve. O que antes definia quem você era, agora já não é mais necessário para sua felicidade e paz interior. Esse desapego não significa que você deva abandonar tudo, mas sim que você começa a entender que a verdadeira felicidade vem de dentro e não das coisas externas. Você começa a valorizar mais as experiências do que os objetos, a presença ao invés do status. À medida que a clareza e o desapego se instalam, há uma sensação crescente de empoderamento. Você começa a perceber que tem o controle de sua própria vida e que não está mais à mercê das circunstâncias externas. Isso traz uma grande sensação de liberdade. A necessidade de agradar aos outros, de viver de acordo com padrões e expectativas da sociedade, diminui consideravelmente. Você começa a tomar decisões com mais confiança, com base no que é verdadeiramente importante para você e não no que os outros esperam de você. Esse empoderamento é ampliado pela crescente conexão com sua intuição. O despertar espiritual desperta uma sensibilidade maior para aquilo que está além do físico. Sua intuição se torna mais apurada e você começa a confiar mais em suas percepções e sentimentos do que nas suas ideias lógicas e analíticas. Sua mente se torna mais clara e você começa a receber sinais do universo, seja através de sincronicidades, sonhos ou até mesmo insights repentinos. Com o tempo, essa intuição vai guiando suas ações de maneira natural. As respostas para os seus dilemas surgem de forma inesperada. Muitas vezes, quando você menos espera, o universo começa a conspirar a seu favor e você começa a perceber que tudo está interligado de uma forma que antes parecia impossível de entender. Um aspecto essencial do despertar espiritual é o desenvolvimento de uma nova perspectiva sobre os outros e sobre o mundo. Quando nos conectamos com nossa verdadeira essência, sentimos uma empatia profunda por todos os seres vivos. O julgamento começa a desaparecer e você passa a ver os outros com compaixão, reconhecendo que todos estão no mesmo caminho de aprendizado e evolução. Essa mudança de perspectiva traz consigo a necessidade de contribuir para o bem-estar do próximo, seja através de ações diretas ou de atitudes mais sutis, como orações ou boas energias enviadas. À medida que o despertar se aprofunda, surge também o desafio da resistência interna. Embora a jornada espiritual traga muitos momentos de felicidade e realização, ela também pode ser desafiadora. A resistência que surge dentro de nós pode ser o reflexo do medo do desconhecido, do medo de mudar ou de perder as velhas certezas que nos confortavam. No entanto, à medida que avançamos nesse caminho, percebemos que a verdadeira paz e realização vem quando deixamos de lado essas resistências e nos entregamos à confiança no processo. O despertar da consciência não é algo que acontece da noite para o dia. Ele é um processo contínuo, uma evolução constante, mas à medida que você avança nesse caminho, percebe que cada passo é significativo e que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. O mais importante é estar aberto ao fluxo da vida, permitindo que as experiências
Se desenrolem e confiando que o universo está sempre nos guiando para o nosso melhor. E se você chegou até aqui, isso não foi por acaso. O despertar espiritual é um chamado silencioso, mas profundo. Ele não grita, ele sussurra. E se você ouviu esse sussurro dentro de você, parabéns, sua jornada está apenas começando. Lembre-se, despertar não é se tornar alguém novo, mas lembrar-se de quem você sempre foi. Se esse vídeo tocou sua alma de alguma forma, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal. Aqui, você nunca estará sozinho nessa caminhada. Gratidão por estar aqui.